Gostaria de agradecer inicialmente o interesse e o respeito que o Josué e a equipe dele está tendo com o meu trabalho literário. Nós vamos falar aqui dos livros que eu publiquei, DVDs que foram produzidos, vamos falar de literatura, vamos falar da importância do livro. E nada melhor do que começar com uma historinha que eu gostaria de contar para vocês, que não é uma historinha criada, é uma história verdadeira. Eu devia ter, assim, não lembro ao certo, 9 ou 10 anos de idade, quando eu me formei no que a gente chamava antigamente de curso primário. Eram os 4 primeiros anos da escola. E no 4º ano, quando eu me formei, eu ganhei esse livrinho aqui, olha. Esse livrinho se chama As Proezas do Pato Bolé. Foi o primeiro livro que eu li. E eu tinha tanto ciúme desse livro que eu não deixava ninguém pegar. Eu ia dormir e colocava o livro assim debaixo do travesseiro para ter certeza que ninguém ia mexer no meu livrinho, né? Para onde eu ia, eu carregava esse livrinho aqui. Posteriormente, com as mudanças que eu tive na vida, esse livrinho acabou sumindo, até que uma amiga acabou encontrando no sebo e ela comprou e me presenteou. Então eu tenho de volta aqui e guardo com o maior carinho aquele que foi meu primeiro livro. O que eu quero complementar a todos que estiverem assistindo nesse momento? Os pais precisam se interessar para que os filhos gostem da leitura desde criança. Os pais precisam ler historinhas para os filhos antes de dormir. Depois precisa presentear os filhos com livros. O livro é o melhor caminho para você adquirir conhecimento e cultura. Pensem nessa importante ação que os pais podem ter em relação aos filhos. Eu gostaria de falar agora um pouquinho dos DVDs, dos documentários que eu e o Antônio Brandi, que é um amigo que faz toda a produção visual desse material. Eu trabalho com roteiro, textos, faço fotos também, mas ele é que depois produz todo esse trabalho. Então, a nossa preocupação é sempre registrar momentos importantes da história da cidade. E são diversos, e eu vou mostrar rapidamente assim para vocês alguns que nós fizemos. Por exemplo, nós fizemos um hino nacional brasileiro com imagens da cidade de Vinhedo, né? Isso daqui é muito usado nas escolas, é usado também na Câmara de vez em quando, com um trabalho muito bonito. O hino nacional com as imagens de Vinhedo. Aqui nós temos 2 festas bastante importantes, porque quando a gente fala de Vinhedo, nós tivemos uma migração europeia muito grande. Em maior volume foram os italianos, mas os alemães e os suíços foram os primeiros a chegar. Mas tem também os japoneses. Os japoneses tiveram uma importância muito grande para a cidade de Vinhedo, não é? Então tem 2 festas que a maioria conhece, e eu estou mostrando aqui para vocês, são 2 documentários que nós fizemos. Um é o Festival do Japão, né, com todas aquelas tradições milenares do Japão, o tambor, aquela comida típica, muito saborosa deles. E para a gente não ficar atrás, eu que sou descendência de italiano, tem a festa italiana também. Então aqui é massa, macarrão, vinho, muita cantoria, né? Então nós já registramos essas festas em DVDs.
Um outro trabalho, nós somos muito cristãos, nós somos muito de igreja, nós temos muita fé, então a gente vive fazendo trabalho sobre as obras da igreja, né? Então um trabalho bonito que nós já fizemos e que está muito bem registrado são as procissões de Corpus Christi, né? Que são feitas na cidade. Então a Paróquia Santana faz, o Mosteiro de São Bento também faz, então é mais um registro. Aqui, um registro literário, uma pena, um trabalho que nós começamos e que infelizmente veio a Covid e nós não pudemos fazer o terceiro, mas nós fizemos 2 e nós chamamos de FLIV, que é Festa Literária de Vinhedo. O que na primeira FLIV nós homenageamos o Monteiro Lobato, não é? E isso foi feito com peças no teatro, danças, música, muita literatura, palestras de pessoas especializadas. Então nós fizemos o primeiro homenageando o Monteiro Lobato e o segundo nós fizemos homenageando o Maurício de Souza. Foi muito bonito também, com uma pecinha teatral, não é? Tivemos autorização para usar as imagens, porque elas todas têm direitos autorais, mas como se tratava de uma homenagem, foram 2 trabalhos literários importantes na cidade de Vinhedo. E por fim eu concluo essa segunda parte do trabalho com os 3 DVDs mais importantes que nós fizemos. Muita gente não conhece, não existem mais exemplares, só se fizer uma segunda edição, não é? O primeiro deles é Uma Viagem no Tempo. Esse DVD, ele tem entre o vídeo e os extras 1h20. A pessoa que assistir esse vídeo, esse documentário, ele vai conhecer muito da história de Vinhedo. Aqui nós fizemos um registro completo da história de Vinhedo. O outro que também foi muito significativo é esse do Galo de Rocinha, quando o Clube Rocinhense, que é de 1909, completou 100 anos. Então isso foi feito em 2009. Vocês imaginam um clube fundado em 1909 e ainda em atividade? É uma coisa maravilhosa e rara de se ver. Então esse documentário tem o livro também, eu vou falar do livro posteriormente. Esse documentário registra os 100 anos da história desse clube. E por fim, eu chamei de O Pastor de Ovelhas Vinhedenses, é sobre a vida e a história do Monsenhor Favorino. A maioria conhece a história dele. Ele chegou aqui em 48, ele logo se enturmou aí com um grupo de emancipadores, foi um dos emancipadores. A emancipação de Vinhedo aconteceu em 1949 e ele foi uma das personalidades assim mais importantes da nossa cidade. Muita coisa foi fruto do trabalho dele, obviamente com outros idealizadores, né? Mas eu posso citar a própria Matriz de Santana Nova, né? O Lar da Caridade, a Santa Casa de Vinhedo, e foi no tempo dele que veio o Cristo Redentor, o Cruzeiro e várias outras obras que são até pontos turísticos hoje na cidade, né? Então, esses são os trabalhos que nós fizemos em forma de audiovisual, em forma de documentário, com questões históricas da cidade de Vinhedo. Eu vou falar agora um pouquinho das obras escritas mesmo, dos livros, né? E eu gostaria de começar dizendo o seguinte: eu tenho uma grande alegria dentro de mim, porque eu ajudei
muitas pessoas a publicarem livros, pessoas que nem imaginavam que poderiam publicar um livro, e eu, de uma certa forma, estimulei, motivei e até ajudei na preparação do livro. São várias pessoas que eu ajudei. A que mais me emocionou, a que mais me comoveu, foi a Bárbara Franco. A Bárbara Franco, ela era do SEIVE. O SEIVE todo mundo conhece em Vinhedo, que cuida de crianças e jovens especiais. A Bárbara Franco era uma moça especial, mas ela escrevia muito bem e ela quis publicar um livro. Então, eu ajudei muito nesse processo, conversando com ela, fazendo revisão dos textos dela, né? E assim, uma menina maravilhosa, né? Com uma situação que ninguém poderia imaginar que poderia publicar um livro, e publicou. E foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Eu escrevi poesias para ela, ela escrevia poesias para mim. Então é um fato que eu guardo assim com muita emoção dentro de mim. Ela foi uma de muitas que eu ajudei a publicar livro. Além disso, eu participei de muitas antologias, né? Eu nem sei numerar, 20, 30 antologias, não sei dizer quantas eu participei. Uma das que mais me marcou foi essa antologia com vários escritores de Vinhedo, essa obra chamada Eu Amo Vinhedo. Então aqui tem muita gente da cidade que escreveu uma poesia, escreveu uma crônica, escreveu um conto. Então essa é uma das antologias de muitas que eu participei. Eu também participei como coautor de alguns livros. Um que eu tenho maior orgulho é esse livro aqui, escrito por vários escritores da região de Campinas. Eu fui escolhido dentro da cidade de Vinhedo para ser o representante para escrever. Esse livro, ele se chama O Despertar da Consciência Ética. E vários profissionais, vários escritores escreveram sobre temas específicos. O meu tema nesse livro foi falar sobre a ética na política, né? Uma coisa que eu luto muito. Eu também dou aula de ética e cidadania lá no CEPROVI, então eu sei da importância da gente falar da ética no Brasil, não é? Então esse é um livro também que me deixa orgulhoso de ter participado. Eu ajudei a produzir outros livros. Esse é um livro que eu escrevi, as orelhas desse livro, é um daqueles que fala também bastante da cidade de Vinhedo e muito parecido com um livro que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na sequência. Okay? Agora, entrando numa outra parte, eu já escrevi mais de 2.500 crônicas. Escrevi para vários jornais e revistas, não só da cidade de Vinhedo, mas de outras cidades circunvizinhas, inclusive fora do estado de São Paulo. Eu escrevo até hoje ainda para o jornal Monte Sião, em Minas Gerais. E assim, aqui eu tenho esse pequeno livrinho aqui. Tá dando para vocês perceberem o tamanho do bicho? Aqui tem uma parte das 2.500 crônicas que eu já escrevi, não é? Então, é uma coisa assim que toda semana eu publicava num jornal ou numa revista uma crônica sobre os mais variados assuntos, ok? Aqui agora eu vou entrar nos livros mais ou menos explicando como que eles aconteceram. Esse livro aqui foi o primeiro que eu escrevi, chamado Tempos de Sempre, não é? Ele é de 2003, lá se vão 21 anos, né? Ele tem assim, depois ele tem
muitas informações de vinhedo e um pouco do meu trabalho literário. O que eu gostaria de destacar aqui? Sem vaidade nenhuma e sem parecer que eu estou querendo trazer importância para o meu trabalho, mas todos os meus trabalhos, todos, sem exceção, eu nunca fiquei com um centavo desse trabalho. Todos foram para doação, todos foram doados. Esse livro foram feitos 1000 exemplares, eles foram vendidos a R$20. Então você imagina, em 2003, o Save arrecadou R$20 mil, só com esse livro aqui. Estamos falando de 2003. Então, esse foi o primeiro livro. Depois, esse daqui, Cantos e Desencantos, é um livro de poesia. Aqui só tem poesia. Depois, Da Pele ao Osso, é um outro livro também só de poesias. Esse livro foi muito especial na minha vida, ele se chama As Cores de Deus. Eu vivi um momento muito difícil na minha vida e eu li muito a Bíblia. Eu li assim, assiduamente, com muita atenção. Então eu criei um livro que tem um pouquinho de história das igrejas de Vinhedo, mas muito resumidamente, e todos os poemas que eu escrevi baseados em passagens bíblicas, não é? Então foi um livro assim, quando eu disse lá no começo da importância do livro, aquele livrinho que eu ganhei, esse livro foi um livro que me ajudou muito a manter meu equilíbrio emocional, meu equilíbrio espiritual. Esse livretinho aqui também me deu muito orgulho de produzir. Deixa eu abrir aqui. Eu fiz um livreto sobre as festas da uva, sobre as rainhas da uva. Eu recuperei aqui, eu nem lembro até que ano foi, mas todas as rainhas e princesas das festas da uva. É um livrinho que traz bastante história também dessa que é a festa mais importante da cidade, né? Que atrai aí 300, 400 mil turistas para a cidade. Esse livrinho eu escrevi um tempo depois. Quando a gente vai amadurecendo como escritor, a gente percebe a importância de escrever menos. A gente escreve muito normalmente. E eu vou dizer para vocês, é mais difícil escrever pouco do que escrever bastante. Resumir, ser objetivo é muito difícil. Então eu criei esse livretinho que eu queria fazer um livro de poemas e aforismos. Quando eu falo poema e aforismo, os poemas seriam curtos. E eu não sou assim um pensador que cria aforismos extraordinários como alguns que a gente conhece, mas eu fiz assim como se fosse um pequeno poema, um pequeno pensamento. Então eu dei o título de Poemaforismos, né? E são 100 poemaforismos. E eu escrevi o segundo, que infelizmente eu não consegui publicar, mas está guardado para uma publicação futura. Esse livro aqui é aquele que eu já mostrei o documentário, os 100 anos do Clube Rocinhense, de 1909 a 2009. Também foi um livro com bastante fatos importantes da cidade, mas principalmente do clube, quando ele fez 100 anos. Okay? E por fim, para concluir, eu sou professor, né? Me formei professor de línguas, mas trabalhei mais de 40 anos na área de recursos humanos. Então, ao longo de toda a minha vida,
eu fui produzindo textos, pequenas crônicas profissionais, não é? Esse livro ficou um livro excelente para quem é um pequeno empreendedor, para quem está começando nos negócios, para os estudantes de administração, não é? Então é um livro que eu chamei de Pessoas e Negócios, né? A arte do relacionamento humano nas organizações, porque eu sempre preservei e acho, continuo achando, que os relacionamentos humanos são a coisa mais importante dentro de uma organização. Então esse daqui é um livro profissional também que eu escrevi. Bem, alguma coisa que eu consegui produzir ao longo desses anos aí. Para concluir esse mini documentário, o que eu gostaria de dizer? Eu escrevo todos os dias. Vou repetir, eu escrevo todos os dias. Eu acho que só vou parar de escrever quando eu morrer. Eu tenho agora a grata alegria de dizer para vocês que no dia 22 de dezembro agora, eu estarei lançando mais 2 obras. Quais as obras? Primeiro, os 110 anos da Paróquia Santana. Um livro com 208 páginas, contando toda a história da nossa Igreja Católica, com muitas fotos antigas e muitas fotos atuais. Então, um livro histórico muito bonito que está resguardando todo esse período da nossa história cristã aqui na cidade. Paralelamente, eu fiz o roteiro e o texto, e o Gustavo Páfaro, que é um caricaturista, cartunista, um artista plástico da nossa cidade, muito conhecido, com a equipe dele, fez os desenhos. Nesse livreto, que nós começamos a chamar de gibizinho para simplificar, mas é um livro infantil, ele tem 48 páginas e nós estamos contando a história de Santa Ana, a padroeira da cidade. Então esses 2 livros serão lançados agora, dia 22 de dezembro. Como eu disse, eu não paro de produzir. Esse livro que vocês estão vendo agora, ele foi feito, foi elaborado para ser publicado em 2019, quando o município de Vinhedo estava fazendo 70 anos. Não foi possível publicar o livro, mas ele está aqui ainda vivo. Tem pessoas se articulando para que a gente possa publicar esse livro, mas de qualquer forma ainda uma obra que está viva e guardada aqui, ela exigiria uma pequena revisão, uma ampliação, uma atualização, mas também vocês podem ver, é um livro de mais de 400 páginas. Esse livro foi feito em parceria com o Thomas Christie, que é uma pessoa muito conhecida na cidade e no exterior, um escritor, um pesquisador fantástico que fala sobre meio ambiente. Então, nesse livro tem todo o trabalho dele sobre a fauna e a flora de Vinhedo, além de um projeto ambiental para a cidade maravilhoso. Vamos ver se nós conseguimos publicar esse livro ainda, né? Está guardado aqui. E, por fim, eu tenho mais outros livros guardados para serem publicados. Eu posso citar aqui o Poemaforismos 2, que eu chamei de Tudo é por um Triz, não é? Na vida nossa, tudo é por um triz, não é? Às vezes as coisas acontecem, às vezes as coisas não acontecem. E um livrinho que eu mesmo rio quando eu quero falar dele, que é um livrinho que eu tenho falado assim para os amigos: eu não quero morrer sem publicar esse livrinho. Que livrinho que é esse? É um livrinho de onomatopeia. Onomatopeia, vocês sabem, é a imitação dos sons dos animais,
dos barulhos, né? Então, eu fiz um livrinho todinho da letra A até a letra Z, com pequenos versos falando de cada uma das onomatopeias. Seria um livro infantil, um livro para criança. Então eu ainda espero ter a graça de publicar esse livro também. Vou continuar escrevendo até morrer. Muito obrigado.